Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindo, bem-vinda. Como vocês estão? Vamos chegando, mais uma live do nosso Café com Leitura, lendo Mais Espertos que o Diabo nessa edição, na 7ª edição, né? E hoje, bom dia, Rose! Bom dia, Rose, bom dia, Carlinha, bom dia, Simone, bom dia, Rosana, bom dia, Tati, bom dia, Rita, bom dia, Carlinha. Ai, que delícia! Sejam bem-vindas! Começamos a nossa terça-feira. Agora, ai, obrigada. Bom dia, Brubru! Que bom te ter aqui! Agora sim! Bom dia, Érica! Ó, com o que eu tô aqui, ó? Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Bom dia, Cacá! Bom dia, Ritinha! Como estamos? Espero que esteja tudo bem. Bom dia, Lulu. Meninas, estou sentindo falta, sabe de quem? Da Dani. A Dani, nossa primeira, sabe? Primeira aluna lá na live. Alguém tem visto ela por aqui? Porque eu não tenho. Dani, se estiver aí, dá um oi, porque ela sempre é a primeira a entrar. Eu acho que ontem eu não vi também. Bom dia, Lulu. Bom dia, Lu, bom dia, Graça, bom dia, Ana Paula, bom dia, Ana Lu, com temperatura de -1 grau, que isso? Meu Deus, bom dia, Paula, bom dia com alegria, bom dia, Ju, obrigada pelo título, tá, Rose? Resolvi tomar chá no meu, gente, não, tá muito frio, nem sei quanto que tá aqui, temperatura. Deixa eu ver. Não sei porque eu tô com aquecedor. Ah, não tá tão frio não, 12 graus. É. Porto Alegre -1 é complicado. Vamos ver. Gente, hoje a gente vai começar, bom dia, Nanda, a gente vai começar uma nova etapa da nossa leitura, né? Onde começa a entrevista e, de fato, o que a gente tem para aprender com esse livro. Bom dia, Camila, bom dia, Jadir, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai começar direto na entrevista, tá? Na entrevista com o diabo. Jane, bom dia! Ai, que delícia! Ó, ontem eu fui na Jane, que é a minha costureira, já até postei ontem, né? Faz anos que eu vou na Jane, só ela mexe nas minhas roupas. E ontem ela falou, ai meu Deus, eu não sei se eu consigo acordar, não consigo acordar. Tá aí. Muito bom, seja bem-vinda. Bom dia, Lilian. Bom dia, Cris. Bom dia, Elis. Bom dia, Cleo. Vamos chegando. Gente, lembrem da nossa meta. A gente tem que trazer mais uma pessoa, porque é aquela história. A gente sabe que as pessoas precisam dessa mensagem, mas as pessoas que precisam não sabem que precisam. Então, a gente precisa ser a pessoa que vai contribuir para o mundo dessa forma, né? Gerando essa informação. Então tragam as pessoas para cá para estarem com a gente, tá bom? Bom dia, Márcia. Gente, a gente já gerou um burburinho lá na nossa comunidade, né? Na nossa comunidade de criadoras, com a nossa xícara. Tô criando algo bem especial para vocês, pro nosso lançamento. E já tem data para o nosso lançamento,
pelo menos para as nossas criadoras, né, alunas na nossa comunidade. E vai ser dia... Vou divulgar para vocês. Vou divulgar. Já vou falar. O lançamento vai ser dia 9. Tá? Dia 9. Semana que vem. Gente, semana que vem. Já estamos em julho, inclusive, né? Hoje é dia 1º. 1º de julho. Bom dia, Denise. Bom dia, Rose. Bom dia, Roberta. Bom dia, Mamãe Coruja. Ah, Dani aí, ó. Bom dia, Dani. Tava sentindo falta. Comentei aqui. Eu não te vi ontem. Não lembro de ter te visto ontem. E aí não tinha te visto hoje também. Agora sim. O mês da Rose. Julho. Vamos lá, gente. Vamos. Deixa eu desligar aqui. Vamos começar a nossa... Cochilei. Tá bom, tá tudo certo. O importante é que tá aqui, a gente vai começar a leitura agora. Nós estamos na página 49. Que bom que tava ontem, Dani. É porque às vezes eu dou umas deletadas aqui, porque é muita informação. Então, página 49. Nós lemos, né? Nós passamos a história dele e ele explicou o motivo, né? Porque a gente iria entender por que ele, dentro da entrevista, a gente iria entender por que ele trouxe a história dele, o autor, Napoleão Hill. Ele conta de todos os desafios, conta, né, do desejo dele de trazer esse manuscrito de sucesso, né, entrevistando as pessoas. Bom dia, Michele. Entrevistando as pessoas, entendendo quais são os pontos, né, que fazem a pessoa realmente ter sucesso e o que faz as pessoas não terem sucesso, né? E sucesso ele determina como se fosse assim, chegar ao fim da vida e dizer, tipo, conquistei o que eu desejava ou não conquistei o que eu desejava, né? Independente do que as pessoas desejam. E ele começou a fazer uma análise com relação à entrevista, porque ele fala... Bom dia, Cris. Ele fala, né, que a primeira pergunta que a gente deve se fazer... Desculpa, gente, eu aumentei a tela, porque senão eu não enxergava direito, eu estava forçando para enxergar, a tela estava escura. Então, ele fala que a primeira pergunta que vem à cabeça é: será que realmente ele entrevistou o diabo ou se foi coisa da cabeça dele, né? Se foi imaginação. E ele explicou que pode ser que realmente seja da própria imaginação, mas pode ser que, por ter encontrado esse outro eu, ele tenha realmente se conectado com esse outro lado, né? Então, ele deixou aí aberto para interpretação. Bom dia, Cileide, bom dia, Mara Marta, sejam bem-vindas. E aí, então ele fala: após forçar a sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Então, aqui ele colocou: aqui começa a entrevista com o diabo. Gente, se vocês apertarem nos coraçõezinhos, lembra? A entrega mais para mais pessoas. Inclusive, ontem tivemos pessoas novas. Bom dia, Dai, tudo bem? Ontem até percebi movimentos de pessoas mandando a palavra mágica de pessoas que nunca haviam mandado. Então, um ponto positivo pra gente. Muito obrigada, tá? Então, vamos lá. Ele separa assim, ó. Pra quem não tem o livro, tá? Ele separa um P, aí tá em letra em negrito. Então, P de pergunta em negrito e depois R de resposta não está em negrito pra gente conseguir diferenciar. Pergunta. Agora o Napoleão Hill, né? O Napoleão Hill trazendo as perguntas dele, o próprio autor. Nossa xícara, chiquíssima, como diz Cíntia Chagas, está aqui, já estou tomando meu chazinho. Dia 9 de julho tem lançamento, hein? Para as nossas alunas. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples.
Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor Diabo? Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Com que direito você exige tal respeito real? Perguntou o autor. E o diabo respondeu: Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Bom dia, Ivonete. Você tem prova do que está afirmando? Perguntou o Napoleão. Sim, tenho provas em abundância. No que consistem as suas provas? Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção de que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Então, como ele viu que teria as respostas que ele gostaria de ter chamando de Sua Majestade, assim ele atendeu, né? Bom dia, Renilda, seja bem-vinda. Comece me contando onde você mora e então descreva sua aparência física. O diabo respondeu. Prestem atenção nessa resposta. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Bom dia, Rô, bom dia, Cida, sejam bem-vindas. Olha só, então, o que ele está falando. Ele é a energia negativa. Aqui ele fala... também ocupo metade de cada átomo da matéria física. O átomo ele é feito de energia positiva e negativa. Vocês lembram disso na matéria do colégio? Bom dia, Beatriz. Bom dia, Dani. E aí ele fala o seguinte, que isso aqui eu acho muito importante a gente ressaltar. Que ele não tem um corpo físico, porque ele se colocaria em desvantagem, ou seja, ele se coloca como algo muito superior a nós. E que se a gente parar para olhar com calma e entender o que ele está falando, a gente vai concordar. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Perguntou então o autor. Eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada. Não é isso? Verdade. Você está absolutamente certo. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. É o elétron. Obrigada, amiga. Aí, tá pronto aí a nossa amiga... A Tati é a nossa professora de química hoje. Negativa é o elétron. Muito obrigada, amiga. Então, mas tudo bem. Mas o átomos não tem os prótons e elétrons, não é isso? E aí um é positivo, outro é negativo? Coloca aí pra gente também entrar na cultura. Vamos lá. Então ele falou que a outra metade é ocupada pela oposição. Se ele é o negativo, a oposição é positivo. Oposição, o que você quer dizer com isso?
A oposição é o que vocês, humanos, chamam de Deus. Ó, a Tati confirmou. Então é isso. Obrigada, amiga. Então você divide o universo com Deus. É isso que você está dizendo? Não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras, ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% controlados pelo diabo se não é você? Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Então, nós temos dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Cada um controla suas forças. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós temos o lado positivo e a gente pode escolher pelo lado positivo. Mas quando a gente permite que o lado negativo entre, a gente se afasta do positivo. Então, quanto mais a gente permite que esses pensamentos negativos assolem a nossa vida, mais a gente se afasta de quem? De Deus. E é isso que o diabo quer. Esses pensamentos negativos fazem com que a gente se afaste dos nossos valores, das nossas verdades e principalmente de Deus. Inclusive, deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Bom dia, Mônica. Bom dia, Ana Paula. Sejam bem-vindas. Imagina... Ai, tá, o meu vidrinho tá lá. Imagina que nós temos pulgas aqui dentro, tá? Eu vou trazer uma metáfora para vocês. Imaginem que nós temos pulgas. Essas pulgas, elas conseguem pular até o topo. E elas estão pulando, e elas estão tentando sair e não conseguem, porque foi colocado essa tampa. E elas pularam, e elas repetiram isso por muito tempo. E elas estão pulando aqui dentro. Só que, agora que elas já criaram esse padrão, eu vou abrir para elas saírem. E eu vou dizer, podem pular agora para fora. E o que acontece? Elas entenderam que o limite delas é até aqui. E mesmo com a tampa aberta, elas não conseguem pular, porque elas já criaram o padrão delas de pular apenas ao limite que foi estabelecido. Coloquem o nosso emoji aí se vocês entenderam isso e se pegaram a ideia disso aí, trazendo para nossa realidade, para nossa mente. Então vocês entenderam que quando a gente é colocado dentro de uma caixa, limitado a padrões, quando essa caixa é aberta, ou seja, quando a gente tem acesso a esse conhecimento que nós estamos tendo, muitas vezes vai contra o que a gente acredita, então eu não posso sair da caixa. E aí é quando eu não saio mais, mesmo com ela aberta. E aí depois eu quero sair, aí eu descubro que a tampa tá aberta e que eu posso sair, mas eu não consigo sair. Porque eu tô travada no meu padrão. Igual a metáfora do elefante amarrado na cadeira. Eu não conheço essa metáfora, mas tem também a do cavalo amarrado na árvore, não tem alguma coisa assim? É exatamente isso. O cavalo está amarrado na árvore e ele sabe que o limite dele é até onde a corda alcança. A partir do momento que soltam a corda, ele não consegue ir adiante porque ele está
foi o que ele aprendeu, a estar ali dentro da... Exatamente, as crenças limitantes foram instaladas. Obrigada por enviarem os emojis, muito bom. Estou entre a minha garrafa de água, que eu preciso tomar, e o meu chazinho, que também contabiliza. Então, vamos lá. Ai, deixei molhar. Então, ele falou, eu controlo o pensamento negativo, né? Ah, ele é criado desde pequeno na cadeira, entendi. E ele não vai sair dali, exatamente. Como, perguntou o autor, como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Para ser claro, respondeu o diabo, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. O autor disse, vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Bom dia, Rose. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Bom dia, Titi, quanto tempo? Então, ele ocupa os pensamentos, que é um dos astutos instrumentos que ele usa, que é o medo. Então, ele generaliza o medo e depois ele especifica que os medos mais efetivos, ou seja, o que ele traz mais à tona pra gente é o medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Querido, quanto tempo, né? Meu Deus. Aí o autor pergunta, qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? O primeiro e o último, pobreza e morte. Quantas de vocês já me relataram, bom dia, Gil, quantas de vocês já me relataram medo de pobreza e medo de morte? Muitas, muitas. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Bom dia, Solange, seja bem-vinda. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. Já tá vendo que ele está falando sobre crença religiosa. Gente, eu sei que isso aqui é algo bem forte, tá? Estejam abertas para ouvir, tá? A gente vai ter muita clareza até o final do livro. E aonde a gente sente um desconforto, é onde mais a gente precisa olhar, tá? Então, eu sei que tem muita gente desconfortável. Eu sei que teve gente que nem conseguiu vir para a live, como eu comentei ontem com vocês. Então, tenham um pouco de paciência. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo.
mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Então, todo o medo e qualquer medo e em qualquer intensidade, só que quanto mais intenso, mais poderoso, mas qualquer tipo de medo amplia ainda mais o espaço que é ocupado dentro da nossa mente com esses pensamentos negativos dominados pelo diabo, conforme essa majestade está falando aqui. Tá? Muito forte. Pergunta: Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? Ele respondeu: A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens. Mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Levanta a mão aí quem está nos 2%. Se nós estamos aqui, já estamos nos 2% que estão, sendo despertas, entendendo sobre isso. Tá? Se eu falar para vocês que hoje eu acordei às 13h30 da manhã e eu fui pensar sobre a nossa xícara e tudo que pode envolvê-la, tô desde as 13h30 trabalhando. Nós estamos no caminho. Sim, Lilian, nós somos os 2%. Ó, a Rosana levantou a mão. É isso aí, 2%. Nós somos. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos. Isto está certo? Isto não está certo, mas está correto. Ou seja, ele falou que é correto o que o autor disse, que os homens que pensam são os inimigos dele, mas ele não concorda que esteja certo, porque ele quer todos do lado dele. 2% oscilando. Não, gente, a partir do momento que a gente tá nessa jornada, a gente já não faz parte mais dos 98%. Fiquem bem felizes, tá? Só que assim, a gente tem uma jornada, né? A gente tem uma jornada. Então, imagina, nós somos controlados até aqui, até pouco tempo, né? Por esses pensamentos. Então, agora a gente está desviando deles. Então, a gente está caminhando, tá? E tá tudo certo. Então, o diabo diz que está correto, mas não está certo, porque ele quer estar no controle de 100%. Me conte mais sobre o mundo em que você vive, perguntou o autor. Bom dia, Isma. Ele respondeu: vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Olha só sobre o que a gente fala muito, né? Bom dia, Miri, minha amiga. Bom dia. Fica aqui com a gente. Tem tantas coisas pra gente conversar aqui. Einstein já trouxe isso, né? O tempo e espaço não existem. E a gente já conversou isso sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa energia. Não existe tempo e espaço. A gente acessa qualquer tempo e espaço, né? Isso foi dado aqui dentro da nossa esfera humana, né? Física, tá? Bom dia, Isma. Seja bem-vindo. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Ó. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Olha como tudo vai se encaixando, todos os nossos estudos. A gente está começando esse diálogo,
Mas olha como os nossos estudos vêm se encaixando dentro dessa conversa. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Então, quais as escolhas nós estamos fazendo dos nossos pensamentos? Conforme já lhe falei, não posso, sob hipótese alguma, ou nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Bom dia, Raquel. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Então ele controla as leis naturais da vida. Deus, né? Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle. Então olha só como é muito mais fácil e como a gente está muito mais controlado pelo medo e pelas inseguranças, pelo pensamento negativo, do que pelo outro lado. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Ele só quer as mentes das pessoas, né? Prefiro controlar as mentes humanas. Bom dia, Maria das Graças. Bom dia, Andréia. Sejam bem-vindas. Gente, para quem está chegando agora, nós estamos lendo o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. A gente começou uma entrevista aqui que o autor traz e tá bem forte e o negócio está pegando fogo. O autor pergunta, onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Ou seja, prestem atenção, ele não quer controlar os planetas, a Terra, as leis. Ele quer controlar a mente das pessoas através do medo, dos medos de má saúde, de perder alguém, de morte, de pobreza, tá? Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim, e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Porque o que acontece, né, gente? Vamos prestar atenção aqui no que ele está falando. Bom dia, Jana, bom dia, Cláudia. Se ele afirmou que ele não é uma forma e sim uma energia, e a energia, ela, primeiro, é eterna, ela não pode ser criada e nem destruída, isso já é cientificamente comprovado, tá? A energia do medo, quanto mais ele acumular essa energia, ou seja, o que ele está dizendo é quando as pessoas morrem e essa energia negativa vier para ele, mais forte ele fica. Lembra que quanto mais energia a gente coloca em algo, mais aquilo vai ganhando proporção? De fato. E a gente percebe isso na nossa forma física, né? No nosso plano físico a gente consegue perceber isso. Quando eu começo a reclamar demais, quando eu começo a me preocupar demais, quando eu começo a sentir medo demais, vira um ciclo vicioso. Eu começo no medo, o meu medo gera gatilhos, daqui a pouco eu estou consumindo alguma coisa, estou consumindo, sabe, estou consumindo em compras, estou consumindo em bebida, estou consumindo em drogas, estou consumindo em pornografia. E isso vai gerando o quê? Mais medo, mais culpa e mais pensamento negativo. É um ciclo que se retroalimenta o tempo inteiro. Então, ele quer se apropriar dessa energia negativa quando elas morrem. E ele vai ganhando mais espaço. Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas?
Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Vamos analisar isso com calma. E ele fala mais coisa. Mas antes, deixa eu ler só o comentário ali da Rosana. Tive um diagnóstico após um período de muito medo. Gente, é o que eu falo pra vocês. O nosso corpo é um órgão de impacto. Toda a nossa energia que tá dentro, ele é refletida no nosso plano físico. E se a gente tá num processo de doença, né, de falta de energia, tudo isso é um reflexo do que tá dentro da gente. Então o medo, ele traz isso sim. E aí entra esse ponto que eu acabei de falar pra vocês, no ciclo vicioso que vai se retroalimentando. Tu teve um medo, aí tu teve um diagnóstico. Esse diagnóstico te trouxe o quê? Mais medo. Se tu não tá desperto, se tu não tá consciente, se tu não sabe que tu cria a tua realidade, que tu pode modificar isso, é um dedinho para o quê? Para sermos controlados pelo diabo, pela nossa mente negativa. Tá? E eu vou falar pra vocês, eu tô treinando falar diabo porque eu também tenho as minhas crenças. Por mais que eu não tenha consciência delas, na hora de falar, ainda, sabe? Diabo. Não é uma coisa natural pra eu falar. Porque eu venho de uma família totalmente católica também, né? E eu ia pra igreja obrigada, não querendo. Mas assim, cada um faz a sua escolha. E aqui tá trazendo só essa visão, entendeu? Eu não tô dizendo que é errado, que é certo. Se te faz bem, continua. Mas só entenda as limitações. Tenha filtro, é isso que eu sempre falo pra vocês. Tenham filtros, só isso, tá? Estou nesse clima de medo. Talvez por isso eu não tenha conseguido ler o livro. Sim, a Cacá falou, né, que ela começou a ler o livro há um tempo atrás, já tem o livro há algum tempo e não conseguiu ler. Exatamente. E a gente e percebe como a gente não percebe? Porque a gente tá lá com as nossas crenças e os nossos medos enraizados lá no nosso subconsciente que a gente não tem noção exatamente. Só que quando as coisas vêm à tona, como por exemplo a nossa aluna que não está conseguindo vir para a live e que chegou a adoecer por conta disso, né? Tudo isso são sinais de que a gente tem as nossas travas. E eu vou dizer, percebam, a gente estava com uma média de 40 e poucas pessoas na live. Nós estamos com 30. Nem todo mundo está preparado para receber a informação, isso é sério. A gente só se conecta com aquilo que a gente está pronto para receber. Todo tipo de informação de qualquer área, tudo a gente recebe quando é o momento, ou seja, quando a gente está naquele ponto do momento. Tá? Se a gente está naquele ponto do momento, a gente se conecta com aquilo. Se eu estou no ponto do momento de me conectar com uma pessoa que é traiçoeira, eu vou me conectar com a pessoa que é traiçoeira, de acordo com as minhas crenças, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Estão conseguindo conectar as coisas? Seguindo. Então, só vou repetir aqui o que ele falou, tá? A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar, porque a gente entra num desespero, a gente entra numa escassez, e aí a gente fica ansioso, e a gente não dorme, e aí bate a culpa, e aí a gente faz um monte de cagada, a gente não sabe tomar decisões, entende? Ó, quantas pessoas iniciei a leitura há muito tempo e não li mais. Então fica aqui, esse é o teu momento, Rita, se abre, tá? E aí, eles perdem o poder de pensar e o faz uma presa fácil para mim. Vocês lembram quando eu falei muito para vocês sobre os poderes? Os poderes não querem que a gente tenha
Bom dia, Ellen. Não querem que a gente tenha essa liberdade de pensamento? Então eles nos controlam pelo medo. Por que eu falei para vocês que a regra da TV são 9 notícias ruins para uma boa? Porque a notícia ruim, ela nos causa medo, nos causa pânico. E é assim que nós somos controlados. Bom dia, Guio. Bom dia, seja bem-vinda. Vocês estão entendendo a gravidade do que a gente está falando aqui? E o quanto nós somos limitados e controlados intencionalmente? Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente de raça, credo ou religião. Minha mãe, quando precisa falar sobre o diabo, ela baixa a voz e quase não sai o som. Sim. Bom dia, Ju. Até essa aluna que eu falei pra vocês que não consegue vir à live, ela também não consegue falar a palavra. Ela me mandava o áudio e falava, Raquel, eu nem consigo falar essa palavra, mas é disso que eu tô falando, entendeu? Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Perguntou. Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a pensar e agir de acordo com o que nós queremos e não com o que o outro determinou para nós. O medo é um instrumento de controle, a religião faz uso disso? Perfeito, exatamente, Roberta. Bom dia, Auristela. Bom dia, Val. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem, falou para o Napoleão Hill, que está fazendo o quê? Com que as pessoas pensem fora da caixa, saiam do quadrado, tirem a sua tampa da garrafa e saiam para fora da garrafa. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Perguntou Napoleão. Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo na mente dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Gente. Tá. Ele vai falar, eu já ia fazer uma pesquisa, porque eu não vou saber falar sobre Rockefeller. Ele fala aqui. Isso é interessante. A gente só não pode subestimar o medo, por isso devemos ser prudentes e estar atento a tudo, exatamente. Isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras? O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. Bom dia, Samela, tudo bem? O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação e vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro.
e isso não é bom para a minha causa. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar, mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Que tem aí uma nova geração mesmo, né, gente? Graças a Deus. Mas tem muita gente perdida. Pergunta. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Forte, muito forte. Você sabia que tem milhões de pessoas jovens e velhas de ambos os sexos que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Ou seja, eles não resistem mais àquilo. Já é muito automático, já está dentro deles. E fica muito fácil do diabo comandar. Um dia, adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente da pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Então é o que ele está falando aqui, ele entra, né, com essa questão do cigarro, a pessoa se entrega e aí vai criando outros novos hábitos negativos. E assim ele vai tomando conta daquela mente. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, Sua Majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Bom dia, Carol. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias, tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Biologicamente, o cérebro cria receptores para a nicotina e depois não acha possível parar. Por isso que é tão difícil parar, né? Mas aí que tá, né? Essa é a forma física que a gente encontra de explicar. E aqui está a forma não física. Lembrem, tudo que acontece aqui não é real. A verdadeira realidade é o que está acima, o que é suposta energia, tá? É o nosso espírito. A gente já falou muito sobre isso nas outras leituras. Dentro da nossa comunidade, as criadoras já estão bem alinhadas com isso. Travou em a verdadeira realidade é o que está. Tá, vamos lá. Só me digam se voltou. Voltou, beleza. Então, a Cacá me ajudou ali. Obrigada, amigo, isso foi muito útil. Travou em a verdadeira realidade é o que está no plano não físico, que é a energia. Tá? Então,
Nada disso aqui é real. O que é real é o que é superior. É o nosso espírito, é a nossa mente, é a nossa energia em sua totalidade. O que acontece nesse plano superior é o que é real. O que torna aparentemente real aqui no plano físico. Mas o plano físico só é um reflexo desse plano energético. Tá? Entendido, né? Então vamos voltar aqui. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento, independente e da ação. Inclusive, ele fala aqui coisas específicas como sexo, bebidas e outras coisas, mas ele também faz com que a gente fique procrastinando, com que a gente fique sem ideias, com que a gente permaneça no medo, enfim. Pergunta. Sua Majestade. Bom dia, Marinalva. Quando comecei esta entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. Resposta. A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram o meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal, assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Olha só. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo. Consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. A procrastinação é uma dificuldade. Pode falar um pouco sobre? A gente vem falando sobre isso já desde todas as leituras, tá, Roberta? Daí o que acontece? Aqui dentro mesmo, a gente já vai descobrir muitas coisas sobre isso, tá? E o nosso medo, a nossa falta de merecimento, as nossas dúvidas, inseguranças, estão relacionadas a isso. Mas, como isso está muito fortemente ligado ao medo também, a gente já vai ter bastante respostas aqui, tá? Bastantes respostas, né? Porque bastante conjuga com verbo, apesar de não parecer. São bastantes respostas. Pergunta. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após sua morte. Olha só. Bom dia, Ceilane. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Olha só o que ele falou aqui e o que a gente está comentando, né, inclusive. Eu tô começando a ficar com frio, só um pouquinho que eu vou aumentar a temperatura aqui do meu aquecedor. Peraí. Mas olha o que ele tá falando. Que todo mundo tem medo do diabo depois da morte. Só que nem perceberam que ele está agindo agora. Está agindo na nossa vida aqui na Terra. Agora, enquanto a gente vive essa experiência no plano físico. Forte, né? Aí, o
o diabo respondeu: bom dia, Célia, bom dia, Bia. A resposta foi o seguinte. Ó, cabeça explodindo. Boa, Simone. Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para a minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer emoções. Bem, perguntou Napoleão, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Voltou, né? Ai, gente, não sei o que acontece com a minha internet. Não sei se é a internet ou se é o Instagram, tá? Só me digam se voltou. Voltou? Fala que voltou. Voltou. Obrigada, amiga. Bom, eu vou ler a resposta de novo. Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para a minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Bem, perguntou Napoleão. Eu reiniciei, amiga. Vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte. Quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual sua arma mais poderosa exatamente agora? Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento, estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. Gente, isso aqui, esse livro é de Não lembro mais de quando que é. Enfim. Mas olha só. Ah, tá aqui. Tá aqui. Sim, vou dizer, pode deixar, vou deixar a página. Era isso que eu queria falar, Roberta, tão atual. Beleza, é isso mesmo. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Prestem atenção. Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E, se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo, aquilo por que venho lutando para conseguir há milhares de anos. Aqui ele fala então, que é o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Só anotar aqui. Que são as catástrofes.
coletivas, que nesse caso ele está falando sobre a guerra. Mas esse medo sistêmico e generalizado faz com que a gente atraia justamente o que eu falei para vocês, essas catástrofes coletivas, né? O 11 de setembro, as Torres Gêmeas, a queda lá do barranco que destruiu eu esqueci o nome da empresa, a Votorantim, que despencou e levou todos os funcionários. Tudo isso são catástrofes que nós acumulamos energia no planeta Terra de forma negativa e existe uma compensação. Então, para a Terra entrar em equilíbrio, energeticamente falando, ela faz uma compensação. Quanto mais energia negativa, ela precisa colocar para fora de alguma forma, tá? Isso nem é coisa que eu deveria falar aqui. Isso aqui eu aprofundo em outro lugar. Mas enfim, tá dito. Pegou quem pegou. Ai, gente, 7 horas. Tá acabando essa parte. É que eu juro, eu ficaria aqui lendo esse livro por muitas horas, tá? De verdade. Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914 e também utilizei para causar a crise econômica de 1929. Beleza. Aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos, né? Ele fala de anos, que ele quer dominar completamente o mundo. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Não, eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Olha a importância do que a gente está fazendo aqui e do que a gente vem fazendo dentro das nossas leituras diárias, dentro da nossa comunidade e dentro futuramente do programa CMR. Mas olha o trajeto que a gente está percorrendo e tudo que a gente está conquistando em termos de liberdade. E aqui a liberdade, ela é mental. Vocês estão percebendo isso? Nós estamos ganhando liberdade mental para ganhar liberdade física. Seja ela financeira, seja ela geográfica, seja ela sentimental. Quantos não pensam por si mesmos? Exatamente, muitos. Aqui está relatando que são 98% da população mundial. Que é 98%. Pergunta, a última pergunta que a gente vai ler hoje, tá? Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar, disse o Napoleão. Ele quer trazer o bem-estar. E olha o que eu trago para vocês aqui, né? Eu sempre falo para vocês sobre o bem-estar, sobre o estado emocional equilibrado, que é isso que faz com que a gente não permita que permeie esse tipo de pensamento. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa, portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio, mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Eu já quero a live de amanhã, só para avisar, tá? Já quero a live de amanhã. Gratidão por você estar aqui. Ai, coisa linda. Que bom, Rita. Que bom te ter aqui. Em breve vou dar meu depoimento aqui. Muito bom, Rosana. Isso aí. Muito bom mesmo. Gente, esse livro, eu vou falar aqui um palavrão e não vai cair essa live. Esse livro tá foda. Foda. Muito bom. Muito bom. Então, a Roberta pediu pra gente deixar, nós paramos na página 58. A gente vai começar o capítulo 4 amanhã, página 59, tá? Eu já quero ler tudo e essa entrevista vai até o final do livro, então tem muita coisa pra gente entender. Que live, né? Muito bem. Então tá bom, gente. Obrigada, tá? As minhas alunas que estão na plataforma,
eu enviei um link para vocês preencherem, tá? Com relação à nossa xícara, o interesse. Muitas de vocês responderam, faltaram algumas informações que são importantes para mim. Coloquem lá, tá? Mas eu fiquei bem feliz que vocês estão bem animadas em receber na casa de vocês essa xícara pra gente se conectar, tá bom? 10 páginas fomos aí, então, mais ou menos, né? Obrigada, Isma, por estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Tá bom, gente? Um beijo. Até amanhã às 6. Não atrasem e tragam mais pessoas, que vocês estão vendo quão importante é esse conteúdo, esse livro e essa live. Tá bom? Um beijo e até amanhã, gente. Tchau, tchau.